Fala galera, sejam bem-vindos! Vamos hoje de funções morfológicas do ar, tá? Falta completar do ar aí, tá bom? Completa aí. Funções morfológicas. Como é que esse cara funciona na morfologia? Vamos lá. Vamos para o primeiro caso aqui, com calma, tranquilo, né? O primeiro caso é o quê? Artigo. Quando é que o ar será artigo, galera? Quando ele estiver à frente de um substantivo. E aí, nesse caso, ele vai estar concordando com ele. Olha esse primeiro exemplo aí, ó. A menina chegou ontem. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. A menina. Olha só, o substantivo é menina e o a na frente de menina funciona como um artigo, concordando. Eu vou ter o meu artigo no singular, substantivo no singular, artigo no singular. O artigo concorda com o substantivo. Então esse a é um artigo, artigo definido nesse caso, né? Vimos as garotas na festa, ó, as garotas. Presta atenção, as garotas, substantivo garotas no plural, e aí o as, ó, funcionando como artigo também no plural. Então veja só, nestes casos aí, eu vou ter o a como artigo. Última situação aqui, último exemplo, né? A jovem, presta atenção, jovem no singular, substantivo aqui no singular, o a funcionando aí como artigo também no singular e concorda com o substantivo e bem de boa. Agora vamos lá. Segundo caso, pessoal, é o a funcionando como uma preposição. E aí existem várias situações para isso. Ó. Preste atenção. Primeira coisa, quando eu tiver o a antes de substantivos no plural, tá? Então eu vou ter o a antes de substantivos no plural. Olha o exemplo. Vou a festas de jovens ricos. Veja só, vou a festas. Então preste atenção, ó. Aqui, ó. Repara que nesse caso eu tenho um substantivo no plural, tá bom? E o a, ele está no singular, mas ele não está funcionando aí como artigo. Por quê? Porque se ele estivesse funcionando como artigo, ele estaria concordando. Seria plural, plural. Ah, eu tenho um nome aqui no plural, tá? E o a, nesse caso, está no singular. Então ele funciona como o quê? Ele funciona com uma preposição. Então, situação número 1, o a como preposição à frente de um substantivo no plural. Beleza, pessoal? Vamos para outra aqui, ó. Refiro-me a pessoas idosas. Então, veja só, refiro-me a pessoas. Eu vou botar aqui parte da sentença, tá? Ó. Refiro-me, tracinho me aqui, tá? A pessoas. Olha só. Refiro-me a pessoas, blá, blá, blá. Então, veja só, eu tenho aqui pessoas no plural e eu vou ter o a no singular. Então, quando isso acontecer, o a estiver antes da palavra no plural, ele vai funcionar como o quê, pessoal? Ele vai funcionar como uma preposição, né? Repara aí. Então, este é o nosso primeiro caso, tá? Do a como preposição, antes de plural. Guarda isto, tá certo? Segunda situação, do a funcionando como preposição, quando ele estiver antes de palavra masculina. Porque o a, quando funciona como artigo, ele vem na frente de uma palavra feminina, né? Mas neste caso, se o a estiver antes de uma palavra masculina, esse a estará funcionando como uma preposição. Então, refiro-me a Marcos. Então, repare, eu tenho a Marcos. Refiro-me a Marcos. Marcos é uma palavra masculina. Este a está funcionando como uma preposição. Beleza? Refiro-me a Marcos. Show de bola? Então, antes de palavra masculina, o a funcionará como preposição. Andamos a cavalo. Então, a cavalo, ó. Cavalo, palavra masculina. O a antes de palavra masculina funciona como uma preposição. Andamos a cavalo. Outra situação, ele saiu a pé, ó. A pé. Certo? Palavra masculina aqui. Então, antes de uma palavra masculina, o a estará funcionando como uma preposição. Beleza? Então, a antes de palavra masculina, qual é a função morfológica dela? Vai ser uma preposição. Vamos para outra situação aqui, ó. Tá? Ainda funcionando como preposição. Ainda funcionando como preposição. Já foram dois casos. Primeiro, antes de plural, funciona como preposição. Segundo, antes de palavra masculina, funciona como preposição. Ainda, antes de pronomes, tá? Diga a ele tudo que aprendeu de português, ó. Diga a ele, antes de pronome, ó. Diga a ele. Nós temos aqui um pronome pessoal, ele, tá certo? Ó. E o a antes de pronome funciona como uma preposição, beleza? Outra situação aqui, ó. Vou à sua festa. Mais tarde, ó. Vou à sua. Tá aqui, ó. Certo? Eu tenho o a antes de um pronome, o a antes de um pronome
ele funciona como uma preposição, beleza? Então, nesse caso aí temos um pronome possessivo e o a antes dele funcionando como preposição. Antes de verbo, galera, tá? Antes de verbo, o a também funciona como preposição. Olha só, olha quantas situações aí para preposição, né? Ficou a ver navios. Então, repara, ó, eu tenho o verbo ver aqui e antes do verbo ver, galera, eu tenho o a. Então, o a está funcionando como preposição. Por quê? Porque está antes de um verbo. Então, guarda isso. Antes de verbo, a é preposição. A partir de hoje, estudarei português. Ó. A partir. O verbo partir, tá? Então, antes de verbo, o a é o quê? O a é preposição. Antes do artigo indefinido. Tá? Mais uma situação do a funcionando como uma preposição. Ó. Vou a uma festa. Ó. Vou a uma festa. Uma é o quê? Artigo. Esse cara aqui é um artigo, certo? Indefinido. Então, antes do artigo indefinido, o a é o quê? O a é uma preposição. Função morfológica do a. Próxima situação. Obedeço a um professor. Ó. A um. Repare, eu tenho aqui, ó, artigo indefinido, tá certo? Ó, o 1 como artigo indefinido. E esse a vai ser o quê? O a vai ser uma preposição. De boa? Então, sobre o papel do a como preposição, foram estes casos aí. Vamos para outra situação agora, tá, galera? Outra situação. O a funcionando como outra coisa, certo? O a vai funcionar aqui agora como pronome oblíquo. Vold, quando é que o a vai funcionar como pronome oblíquo? Quando der para trocar o a por ela. De boa? Eu a amo muito. Olha só, eu a amo. Eu a amo, tá? Eu a amo. Então, repare, dá pra trocar, né? Eu a amo. Eu posso trocar por eu amo ela. Claro que fica feio, né, gente? É cacofonia isso daí. Mas dá pra você trocar. Sempre que der pra fazer essa troca aí, o a exercerá a função de uma preposição. Vold, mas a posição mudou. Eu tinha eu a amo e agora eu tenho eu amo ela. A posição mudou. Beleza, a posição mudou. Mas é só para te mostrar que dá para trocar. E se der para trocar o a por ela, então, meu caro, este a será um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Olha só. Pronome pessoal do caso oblíquo átono. PPCO. Aguarda isso daí, tá? Tem que botar isso aí na prova. De boa, gente, ó. Vamos lá. Outra situação, outro exemplo, ó. O concurseiro a aprovou, ó. A aprovou, né? O concurseiro a aprovou. Então, vou de a aprovou, dá para trocar por quê? Dá para trocar por ela? Dá. O concurseiro aprovou ela, tá? Então, deu para trocar por ela? Então, isso aí vai ser pronome. O a funcionando como pronome. De boa? Outra situação aqui do papel do a, tá, galera? Agora funcionando como outra coisa, ó. Vai funcionar como que o a agora? Como um pronome demonstrativo, mas também tem um macetezinho para ele, ó. Aqui chegou era minha amiga. A que chegou, ó. A que chegou. Bababá era minha amiga. Repara como dá para trocar esse a por aquela. Olha só. Olha como dá para trocar esse a por aquela. Aquela que chegou era minha amiga. Então, quando você puder fazer esta trocazinha aí, este a funcionará como um pronome demonstrativo, tá, galera? Já que o aquela é um pronome demonstrativo. Então, se der para trocar o a por aquela, eu marco o a como pronome demonstrativo, não é isto? Isto. A função morfológica dele será de função de pronome demonstrativo. Vamos para outro exemplo, galera? Aqui, ó. Sei que a dele é melhor. A dele é melhor. Agora veja só, sei que a dele é melhor. Então eu posso colocar assim, né? Sei que aquela dele é melhor. Deu para trocar por aquela? Deu. Gente, essas trocas são só para você entender o papel do a, tá? Então se deu para trocar por aquele, o a exercerá a função de pronome demonstrativo. De boa, galera. Outra ideia. Sua ideia, outra situação, outro exemplo. Sua ideia é igual a de Paulo. Olha só, é igual a de Paulo, tá bom? É igual a de Paulo. A frase era, a frase inicial, a frase era assim, ó. Sua ideia é igual a de Paulo. Então, dá pra gente trocar? Sua ideia é igual a de Paulo. Dá pra trocar? Sua ideia é igual àquela de Paulo. Dá, não dá? Se der pra trocar, esse a funciona como
pronome demonstrativo, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, volta aí na aula, anota no cadernozinho todas as funções do are. Uma boa prova para ti, grande abraço, até a próxima.